A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, com alegria na alma, Pastor André, para mais um podcast do canal Escola Bíblica. Você que é membro deste canal sabe que este canal é direcionado para o estudo da Escola Bíblica Dominical, mas nós abrimos uma porta, hora ou outra, para trazer um convidado especial num podcast, num papo agradável, né? E hoje, mais uma vez, falando de missões, vamos falar da obra missionária, cumprir o ID do Senhor. A igreja não pode parar de cumprir o ID do Senhor. Estou aqui hoje com a companhia agradável mais uma vez, do meu parceiro, presbítero Gabriel. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, Pastor André, a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes aí do canal. Amém. Paz do Senhor, Pastor Edinho. Glória a Deus. E a companhia agradável do nosso convidado especial hoje, Pastor Edson Gouveia, conhecido no meio evangélico, no meio do povo de Deus, como Pastor Edinho. Pois bem, eu quero também já saudar os nossos irmãos que estão aí nesta tarde aqui, o Pastor André, o presbítero Gabriel. Deus abençoe, e os ouvintes também, né? Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Pastor André vai fazer a primeira pergunta aí ao Pastor Edinho? Sim. Pastor Edinho não economiza não, viu? Pode já se apresentar. Para a maioria dos inscritos no canal já o conhecem, mas eu creio que essas experiências espirituais, missionárias que o Senhor teve ao longo aí da sua carreira, que ainda, enquanto o Senhor não voltar, ainda vai fazer muitas missões, não é? Em nome de Jesus. Mas se apresente aos nossos irmãos internautas aí. Quem é o Pastor Edson Gouveia? Pois bem, Pastor André, sou o Pastor Edson Gouveia, né? Membro da Assembleia de Deus Missão, na qual o nosso pastor presidente é o pastor Carlos José de Mello, é o nosso também pastor local, e eu sou o co-pastor dele aqui na subsede da cidade de Ribeirão Preto, e também estou atuando como diretor de missões no campo, né, do Ministério da Missão, e também representando a Bem Brasil no projeto Bahia e também no projeto Paraguai. Glória a Deus. Perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria começar, né, fazendo uma pergunta para o senhor. Quero agradecer muito a Deus e ao Senhor por ter aceitado esse convite. Esse sorriso no rosto nosso aqui é de alegria, né, Pastor André? De poder receber uma pessoa como o senhor, que já foi para vários lugares, né? Saiu aí do Brasil, aldeias indígenas e tudo mais. Eu gostaria de saber, Pastor Edinho, falo Pastor Edinho que a gente tem essa liberdade, né? Pastor Edson Gouveia, Pastor Edinho. Como que se deu, né? Como que foi esse despertamento da obra missionária? A gente sabe que o senhor, se eu não me engano, né? Posso estar errado, o senhor não cresceu em um lar evangélico. Jesus, ele transformou a sua vida, e a partir dali começou nesse desejo da obra missionária. Conta para nós aí como é que foi esse chamado. Pois bem, presbítero Gabriel, no ano de 94, né, eu me converti ao cristianismo, aceitamos Jesus como Salvador, e no longo de 4 anos aproximadamente, membro de uma denominação, eu me recordo que no ano de 99, quando o pastor Carlos José, ele até então tinha acabado de fundar esta instituição Bem Brasil, né? E eu me lembro que num congresso de missões ele estava pregando a palavra de Deus ali no nosso ministério, e pelo Espírito de Deus ele passou ali um documentário sobre a Índia, e no momento em que eu assisti aquele documentário, ali foi quando teve o início do meu despertamento na obra missionária, né? Despertamento na obra missionária. Meses antes, eu ainda me recordo que eu estava fazendo trabalho de missões, né, de uma forma mais superficial nas congregações, e eu me lembro que um certo irmão, ele chegou até mim depois do culto e disse, né, essa obra que eu estava fazendo, o que Deus ia fazer na minha vida era muito maior do que eu estou fazendo agora naquela época. Foi quando eu recebi a proposta do pastor Carlos de estar sendo representante da Bem Brasil no estado de São Paulo. Glória a Deus. Eu aceitei de bom grado, porque no momento o Espírito Santo falou para mim, esta é uma das grandes obras que eu estou colocando nas suas mãos. E nós começamos a ter esse despertamento, né, e ver que verdadeiramente
a obra missionária ela tem que fluir, né, dentro dos corações daquele que aceita Jesus como Salvador. Então foi aí, no ano de 99, que houve esse despertamento, e de lá para cá, até hoje nós estamos aqui envolvidos na obra missionária. O senhor se converteu em 94. 94. E o despertamento foi através de um vídeo. De 1999. Você viu aquele vídeo e se imaginou aí fazendo a obra missionária. Foi onde teve um despertamento. Houve um despertamento da obra missionária. O senhor lembra mais ou menos como é que foi esse vídeo? O que era? Lembro, sim. Foi um vídeo que estava passando a viagem missionária na Índia. Porque o pastor Carlos José, nosso pastor presidente, o presidente da Vem Brasil, ele... A princípio, a primeira viagem missionária foi para a Índia, onde Deus, né, colocou em suas mãos um trabalho diferenciado, né, de igreja enviar missionário. Então eu estava assistindo aquele documentário, vendo as meninas indianas que eram vendidas como escravas, né, pelos mercadores, e aquilo foi me sensibilizando, e eu fui vendo, comecei a entender a grandeza da obra, né? E de que nós não podemos ficar de braço cruzado. Teremos sim que pôr a mão no arado, trabalhar e fazer o melhor que nós podemos, né? Alcançando vidas para o reino de Deus. Então houve esse despertamento e nós abraçamos esse despertamento. Glória a Deus. E já fazem 25 anos, né, que nós estamos envolvidos com a obra missionária. Glória a Deus. Chamada de luz vermelha, né? O pastor Carlos, ele chegou a comentar as crianças lá da Índia e tal. Bem interessante, né, pastor André? Perfeito, né? A obra missionária, eu costumo dizer que ela é um mistério de Deus. Mateus 28:19, outros textos como Marcos também 15, é uma ordem de Jesus, né? Sim. É um mandamento, né? Vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O senhor falou aí muito bem do início, o princípio, o despertamento, né? Porque não é qualquer pessoa que pode ser um missionário. Não é. Quando eu vejo missões, me dá até frio na barriga, me dá medo. Mas o missionário não. O missionário, ele vende o que não tem para adquirir o que precisa, para ir aonde Deus mandar. Eu acho que eu até fui bem expressivo aqui, né? E quando o senhor foi, qual foi o primeiro lugar e o recurso? Conta um pouquinho para nós. Eu me lembro, pastor André, que no ano de 2003, o pastor Carlos foi convidado para estar ministrando no grande congresso de missões ali na Assembleia de Deus Missão em Salvador. Era o CEM, Conselho Estadual de Evangelismo e Missões, que estava promovendo esse grande congresso. E nós fomos convidados também, por intermédio do pastor Álvaro, de estarmos ali participando desse congresso. Então foi ali que começou, né, que eu comecei a dar os meus primeiros passos, né, entrando no campo missionário, vendo a necessidade, a carência, né, e sensibilizando e vendo que alguma coisa eu poderia fazer, porque a obra missionária, irmãos, ela tem várias ramificações, é igual a medicina. Quando você faz o primeiro ano de medicina, depois você vai ramificar, ou ortopedista, ou outra área, né, que é relacionada à cirurgia. É igual a advocacia, criminal, trabalhista, entendeu? Então, primeiro ano. Sim. Então, a obra missionária, ela tem várias ramificações. Existe aquele que foram chamados para ir ao campo missionário, é uma ramificação, né? Porque o ID a gente já começa a cumprir a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Sim. Então, onde há uma pessoa sem Cristo, é um campo missionário. Meu vizinho é um campo missionário. Glória a Deus. Entendeu? Meu colega de trabalho que não é cristão é um campo missionário. Tem aquela, explica um pouquinho, o senhor que entende mais, a missão transcultural, a missão... Isso. Então, quando nós começamos a dar o primeiro passo sobre a obra missionária, lá na frente é onde nós vamos ver aonde nós encaixamos na obra missionária. Ah, perfeito. Se a minha ramificação é ir ao campo missionário, que chamamos de uma chamada específica, então Deus vai nos preparar, nos capacitar para nós irmos entre as nações. Né? Essa é a que nós chamamos de missão transcultural. Agora, existe outra ramificação na obra missionária. É aquele que é missionário para interceder. São os missionários intercessores. A pessoa nasceu, né, conheceu missões, prega o amor de Deus para os próximos, mas ele intercede.
né, pela obra missionária, porque é através da oração que a cortina de ferro entre as nações, aonde o evangelho não pode entrar, ela cai por terra, né? E o evangelho ele entra. E a outra ramificação é aquele, como diz, ele vê a necessidade, ele assume uma responsabilidade. Então eu posso dizer para vocês que Deus me colocou nessa área de missões em ver a necessidade, assumir a responsabilidade e buscar parceiros para que essa necessidade ela seja suprida. Por exemplo, eu sou o representante do missionário que está no campo, nas igrejas, por não poder estar no campo. Então eu represento eles, levo, né, o trabalho que está sendo feito, o pedido de oração, e também ao mesmo tempo eu vou buscar ajuda, a necessidade para que eles precisam. Recurso. Né? Então, recurso. Então, cada um tem a sua função dentro da obra missionária. Né? Fala um pouquinho, o senhor não falou, a primeira viagem missionária do senhor. Sim. Eu sei que o senhor esteve no campo também, né? Hoje o senhor é um diretor que vai atrás dos recursos, que representa os missionários, as outras igrejas, para que elas possam ajudar, porque muita igreja parou de fazer missões. Com certeza. Mas fala aí, o senhor esteve no campo também. Sim. Qual foi o primeiro lugar? As dificuldades que o senhor enfrentou? Conta um pouquinho para nós. A nossa primeira viagem missionária, ela foi feita no solo brasileiro, especificamente no interior do estado da Bahia. Foi aonde nós tivemos a nossa primeira viagem missionária, onde nós tivemos o privilégio, né, de ver os missionários que estão no campo fazendo a obra e cooperando com eles, vendo o trabalho que está sendo realizado, envolvendo-se também com o trabalho, né, e ao mesmo tempo, como eu falei, buscando o recurso financeiro para a necessidade daquele missionário. Ainda percorro até hoje, de 2003 até 2025. Fizemos a nossa última viagem missionária poucos meses atrás. Nós temos ali 2 lindos projetos, na verdade são 3, né? Mas um é ligado Paraguai-Bahia, que é o pastor Renilton, que ele tem um trabalho, alguém responsável pelas crianças, que faz um trabalho muito bonito perto de Feira de Santana. Nós temos um outro trabalho missionário, que é parceria com a Missão Manancial, que é presidida pelo pastor Marcelo, ali na cidade de Conceição do Jacuí. Tem um povoado chamado Bom Sucesso, né, na qual eles estão ali preparando o local para acolher jovens e adolescentes para a evangelização, porque o tráfico de droga ele já entrou naquele local. Então agora nós vamos levar Jesus para que haja uma reversão desse quadro. Então essa foi a nossa primeira viagem missionária. E tem também o missionário Jefferson, que está em Santo Antônio, um povoado muito pequeno, num distrito perto de uma cidadezinha chamada Irará, que também está fazendo um lindo trabalho naquele local ali. É uma pessoa que nós conhecemos, a igreja conhece ele tem feito um lindo trabalho. Então nós vamos ao campo, né? Nós fazemos essa viagem missionária, captamos o trabalho que está sendo realizado, olhamos a necessidade, ouvimos, guardamos, e quando chegamos na igreja local, né? Na igreja a qual nós fomos convidados para fazer essa apresentação, a gente leva o missionário representando ele para que nós possamos levantar o recurso para o campo missionário. Essa foi a minha primeira viagem missionária, né, na qual eu faço até hoje. Agora, tenho outras viagens missionárias que nós fizemos. Uma delas foi nas tribos indígenas peruanas. Só um adendo aqui. O texto bíblico diz que o Senhor Jesus ele percorria cidades e aldeias, né? Exatamente. Mateus 9:35. Isso. Né? Então aplica-se. Sim. Até porque os índios precisam ser alcançados, né? Com certeza. Fizemos a nossa primeira viagem missionária ali no Peru. Posamos ali numa cidade próxima, né? Que é divisa entre chamada Purus, Santa Rosa do Purus. E passando do lado para frente já era o território peruano, e para cima, alguns quilômetros, também era o território peruano. E nós fizemos essa primeira viagem missionária. Nós subimos aproximadamente 4 aldeias, né? Passamos em Colina, passamos na Caxinauá, passamos Palestina, e depois nós fomos para uma outra aldeia, né, dos Charanauas.
E tivemos ali o nosso pastor Antônio Pinedo, que ele era o tradutor e ao mesmo tempo o líder, né, cacique da tribo Mastanaua, que nos levou de barco ali entre essas aldeias. Eu tenho me lembro de uma certa feita que nós subimos rio acima, né, e precisávamos de 2 motores, porque a correnteza estava muito forte, muita chuva, e um motor não era o suficiente para subir até a aldeia dos Xaranaua, Caxinaua, do pastor Salba e o seu irmão. Quando chegou um certo km aí no rio, né, para alcançarmos as aldeias, eu me recordo que as índias que estavam conosco, estavam com 23 índios, entre índias e índios e algumas crianças. Ela estava gritando, nós cobrimos a toalha jogamos no rosto, devido ao muito calor da selva peruana, né, na floresta amazônica. Nós estávamos em 26. Barco pequeno. Era meio grandinho, né? 26 pessoas. Ali a gente almoçou no barco e ali seguimos a viagem, né? Perfeito. Porque não tem a estrada. A estrada ali é o Rio Purus, né? É um barco usado para que cobra para isso. Não. Esse barco era nosso mesmo para a missão. Perfeito, que beleza. Era o barco que a gente tinha conseguido ali. Né? E eu me recordo que quando as índias gritaram, nós puxamos a toalha. E quando olhamos para cima, uma enorme árvore, muito grande, né, uma copa enorme, ela estava se dirigindo, descendo rumo ao barco. Caindo, porque a água do rio Purus, ela tira toda a terra, né, da raiz, e ela vai ficando exposta, ela fica fraca, então a gente vê centenas e milhares de árvores caídas no rio Purus. Né? Muitos que ali caem não se voltam mais, você não consegue achar porque as árvores seguram lá embaixo, fica difícil. E eu me recordo que quando a árvore estava descendo, o nosso irmão, o saudoso pastor Tiago, que hoje dorme no Senhor, um jovem de 23 anos, ele estendeu as mãos e clamou pelo sangue de Jesus. Naquele momento que ele viu, clamou pelo sangue, a árvore ela parou. Glória a Deus. Ela parou, nós ligamos o outro motor, porque um motor estava parado e o barco não estava subindo. E a vibração daquele motor fez com que a árvore ela tremesse e ela começasse a ceder. Sim. E no momento em que nós percebemos que o outro motor estava parado, aí o outro índio ligou o motor, a gente saiu. Agora, se a árvore depois caiu ou se ela ficou, eu não sei. Só sei que naquele momento foi uma grande experiência que nós tivemos ali no campo missionário. Milagre. Né? A árvore parou. Vocês viram, para deixar bem claro para os irmãos aí entender que foi um milagre de Deus. Foi um milagre. Vocês viram a árvore parando no momento ali da oração. Exatamente, ela parou, ligamos o motor, subimos. Agora, se ela caiu, se ela parou, eu não sei. Mas no momento da oração em que nós clamamos pelo sangue de Jesus, ela parou. Glória a Deus. Subimos a aldeia naquela noite, nós tivemos o privilégio de ministrar a palavra, né? Era traduzida em 2 índios. Eu falava no português, o outro no idioma dele e o outro no idioma espanhol. E para a glória de Deus, fizemos ali o apelo naquela noite, não tinha luz elétrica, não tinha nada, apenas algumas lanternas, né? E o cacique já estava ali presente, juntamente com o povo daquela pequena aldeia. Fizemos o apelo, tinha muitos índios doentes que estavam ali, porque quando você faz uma viagem missionária como essa, a primeira coisa que você encontra é índios doentes, muito enfermos. Pastor, uma pergunta que encaixa muito nesse, se o senhor continuar na aldeia aí, e que tipo de religião que eles buscam? Na verdade, o que eu posso falar para você? Eles crêem num Deus sol, num Deus água, num Deus lua, entendeu? Num Deus que fornece para ele o alimento. Né? Então ele crê naquilo que Deus criou, mas não conhece o Criador. Entendeu? Então é por isso que o Evangelho entra nas aldeias, para que eles conheçam, não para que eles adorem não aquele que foi criado, mas aquele que criou, aquele a qual ele adora, entendeu? Sim. E naquela noite fizemos apelo, 80% da tribo aceitou Jesus como Salvador. Glória a Deus. E oramos e alguns foram curados naquela mesma noite. Glória a Deus. Aí subimos a tribo Mastanaua, só entrando aí nos pormenores com relação às curas aí, tem como o senhor lembrar, o senhor lembra assim mais ou menos qual foi as curas que aconteceu? Alguém... Como o culto era numa escuridão, né? A iluminação era pouca, então a gente fez um apelo e dizendo para aqueles que estavam doentes
que eles viessem até a frente, Sim. independente da doença que eles tinham. E geralmente alguns são tipo assim, a água que não é potável traz infecções, entendeu? Crianças com gripes forte, né? Então a gente não deu para ver o tipo da enfermidade, mas a gente sabe que eles foram curados, que o cacique falou que alguns receberam cura ali naquele local. Pelo testemunho, né? Isso, pelo testemunho, entendeu? Glória a Deus. O senhor falou que foi foi Bahia que o senhor falou? Foi na Bahia, né? O senhor já foi aí no solo brasileiro também. Quanto tempo o senhor fica? Porque o senhor não é aquele missionário que fica. Não. É que vê a necessidade, traz aqui para explicar e buscar recursos. Qual que é a maior dificuldade? Porque o senhor vai também, o senhor vê a necessidade, o senhor fica certos dias lá. Qual que é a experiência que o senhor tem, assim? Qual que é a maior dificuldade que o senhor vê ao chegar? A questão de pousar? Qual que é a dificuldade que tem? A Bahia, eu posso dizer que hoje ela faz parte da minha casa, né? A gente, há 25 anos, 23 anos, a gente percorrendo por esse trecho. Sim. No começo da minha viagem, eu ficava 11, 12 dias na Bahia e ficava 23, 24, 25 dias em casa. Aí eu retornava de novo para a Bahia e voltava para casa. Isso foi uma média de quase 5, 6 anos levando essa vida. Nossa! Levando essa vida, entendeu? Então, os desafios, dependendo de onde você vai, não é bem alimentação, mas por exemplo, a água que você toma, né? Tem organismo, porque o organismo ele se adapta dentro da onde você está, né? E a gente não está acostumado. Por exemplo, eu fui tomar um copo de água, pedi para ela tomar água, ela pegou uma água de um poço, né? E coou essa água num pano e deu para mim beber. A água não era branca, eu não sei se era um suco de laranja, entendeu? Ou se... as dificuldades que o missionário passa no campo, né? Eu voltei doente, né? Em Brasília eu passei mal, aí chegou no hospital, tive que tomar alguns medicamentos aqui onde eu estava morando em Porto Ferreira. Então esse é um desafio no campo missionário. O outro desafio no campo missionário é você vê a vontade que eles têm, né, de abraçar o Evangelho, de amor pelas almas, e você saber que tem igrejas que podem ajudar a obra missionária, mas as mãos não estão estendidas, né? As mãos estão encolhidas. Pastores que eu conheço, eu sei que ganham 30, 40, 50 salários mínimos por mês. A cada ano a igreja troca o seu carro, mas não se disponibiliza, né, de abrir mão de um salário para um missionário que está ali aguardando alguém que vá até ele e ajude financeiramente. Disposição eles têm, mas a ajuda financeira é muito difícil, né? Eu me recordo que uma das viagens missionárias que eu fiz na Bahia, nós estávamos num determinado local e ali eu pude conhecer este missionário que não tinha nenhum recurso. A sua filha estava doente, tinha acabado de chegar do hospital, meia hora antes de eu chegar na casa dele, e aí estava com uma receita na mão, e eu falei para ele, né, uma casa de chão batido, né, muito pobre, muito simples, mas um coração, uma alma cheia de gozo, né, de pregar, de ganhar alma para Jesus. Perfeito. Aí eu falei para ele, tá doente e tal. Aí ele falou, tá doente. Eu falei, mas tá medicando? Ele falou, não, o médico passou receita, mas eu não tenho dinheiro para comprar remédio. Aí imediatamente pegamos este missionário, levamos ele para a cidade, ali compramos todo o medicamento necessário, alimento também para ele. Hoje ele é pastor presidente de um campo. Olha aí, glória a Deus, né? Então, você vê, glória a Deus. Não só ele, como vários missionários, na época que nós mantínhamos, hoje são presidentes de campo. Só precisa de apoio, né? Sim, são presidentes de campo. Então, essa é a maior dificuldade. Eu falo só no brasileiro, né? A cultura não é tanto, claro. A comida não é tanto, mas a necessidade, a carência de alguém, né, abrir a mão e abençoar a obra, essa foi a maior dificuldade que eu encontrei no solo brasileiro, no campo missionário. Glória a Bahia tem muito povoado que não tem uma igreja, não tem nada. Quando eu fui a alguns lugares perguntando como que eles faziam para ouvir o Evangelho, alguns falavam, quem tem televisão assiste no programa
evangélico. Quem não tem como alcançar. E o nosso propósito, né, o meu propósito diante de Deus é treinar missionários futuramente e levar eles para onde não tem uma igreja evangélica sequer, para que aí possa implantar a igreja e o evangelho ser pregado entre os missionários ali. Por favor. Mais uma pergunta, pastor Edinho. Eu tive conversando com um missionário nazareno esses tempos atrás, e lá a necessidade em questão de pessoas para ajudar, até ajuda política, financeira, casos de polícia também. E a gente viu recentemente o que saiu na mídia aí, a questão da Ilha do Marajó lá, que crianças eram vendidas, e com certeza o missionário ele chega nessa parte e vê também muito disso, né? O senhor lembra de alguma coisa do tipo de criança sendo vendida? Porque esse povo aí mais carente, que muitas das vezes reside longe da civilização, tem muito disso, né? Às vezes o povo faz o que quer com as crianças e tal. O senhor lembra de alguma coisa que aconteceu parecido? Tem sim. Quando nós fizemos a nossa viagem para o sertão do Ceará, onde estava o pastor Nazareno, um homem muito usado por Deus, por sinal, muito assim, ele rigoroso. Realmente é um homem decisivo, né? Sim. Ele tomou uma atitude muito linda da parte de Deus, que traz para nós uma repercussão muito grande. Ele entrou dentro de um povoado, onde a polícia nunca entrou ali, né? Nunca entrou. E esse povoado, os traficantes, eles já começam a recrutar crianças com doação de celular, né? Começam já a usar as crianças de 12, 13, 14 anos como prostituta, dando celular, entendeu? Dando dinheiro. E os pais, devido à grande necessidade, eles fazem como se nada tivesse acontecendo. Eles apoiam porque é uma ajuda financeira que está entrando, né, naquela casa ilicitamente. E o pastor Nazareno está fazendo um bom trabalho ali. Aonde o evangelho chega, irmão, muda tudo, né? Glória a Deus. Então eu tive o privilégio de ver meninas que eram usadas na mão dos traficantes, que elas não estavam sendo usadas mais, porque quando ouviram o evangelho de Jesus, quando aceitaram Jesus, houve uma transformação, né? E aquele povoado está sendo transformado, está tendo uma mudança, né? Então realmente existe até hoje alguns pais que, né, colocam as filhas para prostituírem, para que elas possam adquirir financeiramente alguma coisa para colocar o alimento dentro de casa. Né? É uma necessidade ilícita, mas ainda existe. Mas aonde o evangelho está entrando, está sendo mudado esse quadro aí, né? É que geralmente, reiterando a pergunta do presbítero Gabriel, aonde o missionário chega, nesses lugares carentes economicamente, principalmente, a obra do missionário ela começa pela parte social, não é isso, pastor? Correto. Geralmente não tem alimento, remédio, roupa, e aonde entra aí as igrejas, né, os pastores despertar. Eu gostei muito do que o senhor, com toda a sinceridade, que como diretor de missões, escancarou aqui a falta de amor, né, de muitos grandes centros evangélicos que cresceram, prosperaram, mas infelizmente os pastores deixaram de já um dia investiram em missões, mas hoje pararam, não é verdade? Sim. Sendo que os lugares, o senhor começou falando do Brasil, e missões não é só fora da sua nação, mas também dentro dela. Sim. Mas geralmente os missionários vão nesses lugares carentes e precisa começar com a obra social, né? Fala um pouquinho aí. Inclusive, rapidinho, o que ele falou foi que o maior evangelismo ali é o pão com salsicha. Ele fala que ele coloca o pão com salsicha, aí reúne bastante gente e ali ele começa a pregar a palavra. Pregar o evangelho. Obra social, como o senhor disse. Obra social. A Bíblia diz que o evangelho não é só de palavras, Sim. né? E para você adquirir confiança no povo e para ele ouvir o que você tem a falar, primeiro você tem que demonstrar para ele o amor, né? Não somente de palavras, mas em obras, né? Na parte social, porque você chegar no local e pregar o evangelho é uma coisa, mas quando você prega o evangelho e você leva a parte social é outra coisa. É o que está acontecendo lá
num povoado chamado Bom Sucesso. Precisávamos cavar um poço. Bahia? Precisávamos cavar um poço. E esse poço, estrategicamente, seria a única forma de nós, entendeu? Fazermos com que o povoado, aquele povoado, os moradores daquele povoado ouvissem o Evangelho. Então, eles até ouviriam, mas nós não teríamos nada para dar para que pudesse cativá-los a ouvir mais o Evangelho. Então, o poço ficava em média de 8 mil reais. E o rapaz que fez o poço, ele disse, olha, eu faço por 4,5. E para a glória de Deus, 6 mil reais. E para a glória de Deus nós conseguimos levantar esses 6 mil reais. Glória a Deus, né? Aleluia. Por quê? Lá não tem água. Correto. Cada 1.000 litros d'água custa 25 reais. Família que tem 5, 6 dentro de uma casa, 1.000 litros de água para comer, beber, lavar roupa, cozinhar, passar, isso aí é pouco. Então, ele não tem mais suficiente dinheiro para comprar mais 1.000 litros de água. Onde é que nós entramos na parte social? Eles vão lá com seu balde, pega a água de graça, que nós fizemos o poço, e pegando a água de graça, eles ouvem a água que não mata a sede, mas a água espiritual, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Então eles vão buscar a água que mata a sede física, mas levam a água que mata a sede espiritual. É uma estratégia. É estratégia. Nós estamos quase terminando a primeira sala, na qual jovens e adolescentes vão estar ouvindo a palavra. Mas através do quê? Nós vamos estar levando o que para ele? Lanche. Né? Dando alguma coisa para o corpo físico. Né? Então essa é uma das estratégias. Então o Evangelho ele entra, né? Mas a parte social tem que entrar junto. Porque você entrar na minha casa e falar de Jesus sabendo que eu estou precisando de comida, eu vou até ouvir, mas eu vou falar para você, eu aceito esse Jesus, mas eu não tenho o que comer hoje. Mas quando você pega uma cesta básica, você põe na mesa e fala de Jesus, eu ouço o Evangelho, aceito Jesus. Eu quero reiterar uma coisa que é importante, pastor, porque muitos cristãos vão ouvir, mas também quem não é cristão talvez vá, e eu creio que vá ouvir esse podcast. Trabalhos, por exemplo, como na Grécia, que já esteve aqui na igreja, missionário da Grécia, missionário da Índia, a gente sabe que quando o missionário chega nesse lugar, ele tem apoio e ele faz um trabalho. Você vê pessoas que outrora estavam lá, como o presbítero Gabriel falou, escrava no sexo, nas drogas, na miséria. E quando entrega de fato a vida a Cristo, você vê o trabalho lá na frente prosperando. Na verdade, exatamente. Deus envia recursos. Exatamente. Você vê depois a pessoa bem vestida, né? E depois passa a ser até um missionário no trabalho, correto. Um ganhador de almas, correto. Como fez com a nossa vida. É maravilhoso você ver o Senhor realmente. No início você tem que dar o pão, sim. Mas depois essa pessoa ela vai passar a ser um multiplicador de milagres, né? Deus abençoa, prospera e ela vai passar a ser um financiador, né? Irmãos, eu sempre costumo dizer o seguinte: quando nós investimos em nós, nosso corpo físico, quando investimos em bens materiais, quando nós descemos à sepultura, se alguma coisa ficou da família, será dividido os bens. Alguns meses esquecerão que nós existimos na terra. Exatamente. Porque cada um tem o seu dia a dia na sua casa. Né? Então, morreu. Os seus bens, tudo que você fez, tudo que você possuiu, para você é dividido em partes iguais. Exatamente. Agora, quando você investe no reino de Deus, aqui, mesmo que você desça a sepultura, mas o que você fez, ela ainda continua dando fruto. Glória a Deus. Pega isso aí, entendeu? Meus irmãos, que eu já peguei aqui também. Continua dando fruto. É verdade. Pastor, verdade. Me prova. O poço. 6 mil reais foi investido no poço. Aquele poço vai fazer com que dezenas de vidas conheçam a Cristo por causa da água. Porque a água onde está aquele povoado Bom Sucesso tem mais valor do que dinheiro.
Então você está levando o quê? O bem precioso, a água, o catalisador da natureza. Você é tão importante que ele levou o nome de Isaac, depois de Jacó, e o povo ia lá beber nele, né? Exatamente. E o povo era grato. Exatamente. O nosso pai, Isaac, Jacó, lembrava. Que nos deu essa fonte. Já nem era mais vivo, mas era lembrado. Mas era lembrado. Que nos deu essa fonte, bebendo ele, é verdade. Agora você imagine, daqui 30, 40 anos, talvez nós não estejamos mais aqui, mas aqueles que investiram no poço, daqui 30, 40 anos, o que ele plantou ainda está gerando fruto. Glória a Deus. Entendeu? Isso é muito importante. Pastor, Pode falar. eu falo, Eu queria falar rapidinho sobre... o senhor parou lá na questão do Peru, né? E voltou para a Bahia novamente. O Senhor disse que enviaria missões. Ovelhas no meio de lobos. Foi no Peru, onde foi que teve assim um momento que o senhor falou, nossa, agora é só a mão de Deus mesmo. Uma perseguição humana, não a questão, o senhor falou do grande livramento, que foi maravilhoso também, porque se a árvore caísse naquele barco, todo mundo morreria afogado. Não ia sobrar nenhum. Iria ter esse podcast aqui hoje. Aqueles rios ali, aliás, ali é parte da Amazônia? Floresta Amazônica Peruana. É perigoso isso, né? Onças, animais, né? Morreriam, então foi um grande livramento. Sim. Mas tem algum episódio assim de hostilidade do homem? Porque a gente sabe que às vezes o missionário chega num lugar, é perseguido e até morto, nos dias atuais, né? Que o senhor pode contar para nós algo a respeito? Eu me lembro da minha primeira viagem missionária fora do país, na qual foi no oeste africano, especificamente no Níger, no oeste africano, né? Num país onde 89% é muçulmano, 9% da população é miticismo, se não me falha a memória, 3% era cristão. Nossa, né? pouquíssimo. Para você ter uma base, os africanos muçulmanos não aceitavam que os cristãos poderiam ser enterrados no mesmo cemitério deles. Tanto que os nossos irmãos cristãos no Níger compraram um pedaço de terra para que eles fossem enterrados ali, né? Quando nós fizemos essa viagem missionária, eu me recordo que quando foi a época em que os tubus e os tuaregs, eles estavam reivindicando algo financeiro da parte do governo, porque estava sendo extraído muito minério ali. Isso aí era um povo? Tubus e Tuareg é um povo nômade. Um povo nômade. Os Tuaregs são aqueles que vivem no camelo, em cima do camelo, no deserto do Saara. Okay. Né? Eles são nômades ali no deserto. Isso, eles vivem ali. Se você quer ser um missionário, quer construir uma igreja no meio dos Tuareg, você vai ter que botar uma igreja que igual a tenda, móvel, né? Porque móvel. Móvel, né? Móvel. A igreja é móvel. Uma igreja móvel, Você tem que ir seguindo eles. Exatamente. E eu lembro que o governo ele falou uma palavra muito pesada para os tubus dos tuaregs, porque eles não pudessem reivindicar os valores financeiros. Então começou um ataque na cidade, na capital do Níger, Niamey, né? Entre os tubus, os tuaregs e o governo. Então eles saqueavam o supermercado, jogavam bomba. Eles são um povo grande. São um povo grande, entendeu? Então, e nessa época eu fui lá. Começou uma rebelião contra o governo ali. Isso, reivindicando os bens financeiramente, porque eles queriam participar do lucro na qual a Europa extraiu o minério do Níger. Sim, entendeu? Sabe que sempre ali foi assim na África. Sim. A Europa sempre extraiu. Então eu me lembro que nós estávamos indo fazer uma missão, porque eu fui com um projeto, né, com o propósito de conhecer, abençoar, orar e ver um trabalho chamado Equibalá. Equibalá significa enviar. Era enviar 100 novos missionários para estar em 100 novos lugares aonde o evangelho nunca foi pregado. Né? É um desafio muito grande. Onde eu tive visitando um missionário que foi enviado pelo projeto Equibalá, que ele disse: o único cristão que tem aqui é eu e a minha família. E eu me lembro que era por volta depois das 3:30 da tarde, porque os muçulmanos eles param para as suas orações, e a mesquita, estavam saindo os muçulmanos da mesquita que tinham acabado de fazer as suas orações na mesquita, e ele estava como ovelha, né, no meio dos lobos, né? Uma coisa muito assim, arriscada, mas ele foi. E eu me lembro que no retorno, né, dessa ida para a capital Niamey,
a polícia parou a gente e disse para a gente esperar, estávamos de 5 na caminhonete, para esperar juntar um comboio, porque os tuaregs, os tubus estavam colocando mina na estrada, explodindo a condução. Aí eles entram na pista, arrastam para o deserto. Os que tiverem vivos ele mata, né? E os bens que tiverem eles vão possuir. Entendeu? E ali, mais à frente, outra mina explodindo, faz a mesma coisa e assim sucessivamente. Como é um comboio, pode até explodir, mas eles não vão alcançar, eles não vão chegar, porque tem mais que uma condução. Um detalhe, quando os pessoal estavam nessa estrada onde tinha mina, o senhor ficou aguardando para esperar o comboio. O senhor chegou a ver alguma mina explodindo antes de vocês irem ou não? Então, aí é que tá. Ele disse que era para esperar até formar o comboio para a gente ir. Só que nós entendemos que era para a gente ir, que o comboio estava próximo da gente. Só que não era isso, o comboio já tinha ido há muito tempo. Eu tinha que esperar o de lá de trás juntar para ir tudo de uma vez. Sim. E nesse meio termo a gente ficou preocupado, porque não achava o comboio, estava viajando e a estrada era muito longa, era um retão. Dos dois lados é somente areia, né? Deserto do Saara. E eu me lembro que eu falei para uma missionária Carminha do Brasil, perguntei para ela o que estava acontecendo. Ela falou para mim: Vaso, nós só temos uma saída. Eu até me emociono quando porque eu sei o que é passar por isso. Ela falou: olha, só temos uma única saída. Ou Jesus permite que nós chegamos vivo aonde nós vamos estar nosso destino, ou então a qualquer momento nós vamos partir para a glória. Quando ela falou isso, eu coloquei a minha cabeça no meio do meu joelho, aí eu conversei com Deus, né? Porque não havia nada que nós pudéssemos fazer a não ser uma intervenção divina. Glória a Deus. E graças a Deus nós chegamos ao nosso destino. Não foi colocada nenhuma mina naquele pedaço ali, mas várias minas já foram colocadas antes de nós, dias antes, né? Houve muitas explosões. E para a glória de Deus, né, a sede, a vingança deles reivindicar, trazendo essa tragédia para a população, sabendo que nós, como inocentes, que não temos nada a ver, né, seríamos prejudicados. Então eu vejo ali uma intervenção divina. Algum trabalho interrompido, assim, começando um trabalho, começando uma igreja, mandou parar, teve algum caso assim? Você fala na missão transcultural, você fala em país perseguido? Ou... No geral, missões, assim, o senhor passou alguma situação como essa, assim, uma perseguição, vamos parar com esses cultos, vamos parar com essa... Não, porque graças a Deus ainda não deparamos diante de uma situação como essa, mas estivemos em lugares onde realmente teve que parar, onde o missionário passou por perseguições, entendeu? Porque o que acontece, quando nós avançamos para o campo missionário, quem está lá, o missionário que está no campo, ele já deixa tudo preparado, né? Sim. Para que quando nós chegamos, a gente está indo com um propósito, né? Porque eu quero deixar aqui para os nossos irmãos internautas aí uma coisa bem clara. Se você tem missão como turismo, eu prefiro que você... Né? Se você tem missão como turismo, eu prefiro que você pegue a sua família, vá a um hotel fazenda, vá a um camping, né? Vá fazer um lazer com ela, né? Num clube, mas não tenha a obra missionária como um lazer, como um turismo. Por quê? Porque é uma missão suicida. Você vai, mas você não sabe se você volta. Então você sabe que você vai, mas voltar você não sabe. Quais os atributos de um missionário? A gente olhar e falar, esse camarada, esse homem, essa mulher é missionário, é missionária. Olha, para você ver a característica de um verdadeiro missionário, quando ele não vê valores financeiros, mas ele coloca em primeiro lugar a obra. Isso é muito importante. É o amor pelos perdidos, é o amor pelas almas, né? Porque a partir do momento em que ele tem esse amor e Deus coloca em seu coração, né, uma chamada específica para ele ir em algum lugar, ele não se preocupa em bens financeiros, porque o bens financeiro é algo que é Deus que providencia. Eu posso falar para você no livro de Reis, quando Elias, né, profetizou,
né, para acabe que não haveria chuva sobre a terra. Sim. E você vai perceber que o próprio Deus, naquele momento, ele supriu a necessidade de Elias, levou até o monte carne, pão e água. Acabou, o que ele falou? Vai para Sarepta, lá tem uma viúva, né? Já falei com ela o que há de fazer contigo. Quer dizer, chegou lá para Sarepta, era uma viúva, não tinha nada, mas Deus proveu ali. Elias não se preocupou com o que iria acontecer, com a provisão de alimento, né? Mas ele fez o que? Ele cumpriu aquilo que Deus havia determinado como profeta. Então é isso aí, né? Você tem uma chamada para o campo missionário, não se preocupe na parte financeira. A prova disso é o Jefferson, né? Nós conseguimos levantar recurso financeiro para o Jefferson aqui, né? Nós conseguimos, né? Deus tocou no coração do irmão que doou um carro para o Jefferson. Então quer dizer, Deus ele trabalha conforme a fé do missionário pela sua necessidade. E está crescendo o trabalho. Está crescendo. Graças agora no mês de junho, ganhou o carro, eu vi o irmão dando o carro. Né? No mês de junho, nós estamos indo. Só missões é que a gente vê esses milagres. Exatamente. No mês de junho, nós estamos indo fazer um trabalho de férias com as crianças. São 240 crianças que estão naquele povoado. Aliás, pastor, depois o presbítero Gabriel, que é o nosso editor, ele pode deixar ali o Pix da missão, para quem quiser fazer uma doação missionária. Sim. Você acredita que há um mês atrás eu estava assistindo um podcast de um missionário da Venezuela e eu falei para minha mulher, vou ajudar. Aí eu fiz um Pix de R$10. Ele respondeu nos comentários. Eu vou te mostrar. Obrigado, pastor André. Não me chamou de pastor André, ele falou, meu irmão, muito obrigado e tal, né? Eu falei para minha avó ajudar. Aí o irmão pôs lá o número, eu peguei o celular na hora e mandei. Pouco, né? Mas ele já respondeu com alegria na alma, né, pastor? Então vai deixar depois a descrição lá, o Pix, para ajudar. Isso. Continua falando desse projeto. Nós vamos fazer uma viagem. A missionária Ruth, que ela é a líder do projeto das crianças. Ela vai estar aqui em março. Nós vamos em junho. Vai estar a missionária Lucimara e também uma outra missionária que teve na África com a irmã Ruth. Provavelmente eu estarei também indo, né? Ajudando os irmãos ali. Então nós vamos fazer um trabalho muito lindo com aquelas crianças ali. Qual que é o local mesmo? Santo Antônio. É um povoado no distrito de Irará. Fica na Bahia. Na Bahia, entendeu? O pastor André estava falando, eu me lembro que eu recebi uma mensagem de um missionário lá da África, de Moçambique, está perto de Beira, e ele filmou a igreja dele pegando fogo. Desesperado. Nossa. Aí eles começaram a levantar de novo a igreja com barro, com bambu e tal. Aí ele mandou para mim, pastor, eu estou precisando de dinheiro para comprar lona, o senhor me ajuda? Mandei uma oferta para ele. São coisas pequenas. Né? Eu me lembro que tinha um missionário aqui na época do pastor Olímpio, não estou aqui tocando trombeta, mas coisa simples, né? E ele veio, era numa cidade de Minas aqui, eu esqueci o nome agora, rapaz, eu vou me lembrar o nome, mas eu sei que estava precisando de dipirona. Aí eu entrei no site e tal e vi uma caixa de dipirona baratíssimo. Aí eu falei, vou comprar. E era para entregar no final do ano. Ele falou, para o final do ano e tal. Aí comprou, a caixa chegou aqui para mim, né? E eu mandei. Inclusive o nosso irmão Carlade foi com um caminhão para lá e levou roupa, levou as coisas. Disse que a dipirona lá é o remédio que todo mundo usa, né? Eu ouvi falar que os missionários para ir na África também, eles colocam um monte de dipirona no bolso, né? Leva bastante dipirona para... Na selva peruana eu levei muito anti-inflamatório, né? E eu parecia um enfermeiro ali. Dá dor aqui, toma um anti-inflamatório. Não tem, né, pastor? Não tem médico, não tem posto de saúde, não tem nada. E alguns, né, principalmente criança, quando até chegar numa cidade próxima, às vezes não dá tempo, são 4, 5 horas de barco, às vezes 6 horas de barco, acaba morrendo no meio do caminho. O senhor falando aí de criança, tem um projeto da Indonésia, né? Que até em Brasil ela sustenta crianças que não tinham oportunidade de estudar. É um balde de pedra, quantos que eles ganharam? Na época, quando eu estava até como líder do projeto Indonésia, né, do irmão Berto, e nós temos esse documentário das crianças quebrando pedra, né? Tem um documentário? Tem o documentário da criança quebrando pedra, era $1 centavo cada balde. Cada balde. Então chegamos a uma proposta com os pais. A gente doava uma cesta básica e eles tiravam os filhos
dessa escravidão aí e colocava na escola. Hoje, né, as crianças que não tinham expectativa de futuros lá na frente, hoje você pergunta para eles, eles querem ser médico, querem ser enfermeiro, querem ser alguma coisa, engenheiro, né? Então hoje eles têm a condições de sonhar um pouco agora. A educação ela faz isso, né, pastor? E uma vez sem educação, quebrando pedra para sobreviver, não tem expectativa. Qual que é a expectativa? Não tem. E isso é muito interessante, né, a gente conversar sobre isso, as pessoas ver, porque tem muita gente que generaliza, né? Tem muitas igrejas que pedem dinheiro realmente aí para sustento próprio, mas tem aqueles remanescentes verdadeiros que busca as almas, que se preocupa com o próximo. E a nossa igreja missionária, graças a Deus, com o pastor Carlos Presidente, que é o dono, né, e fundador da Vem Brasil, isso. Ele tem essa preocupação junto com o pastor Edinho aí, que está desde 1999, então é bem interessante muitas pessoas entender isso, né? Eu deixo aqui para os internautas, invista em missões, né? Com aquilo que propôs o seu coração. Tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes falam assim, se eu pudesse, eu investiria R$1.000 na obra missionária. Não vai dar tempo de você fazer isso. Viva a realidade sua, invista naquilo que você pode. Se eu posso hoje doar R$100, eu vou doar R$100. Se o mês que vem eu poder doar R$30, eu vou doar 30. Se no outro R$1.000, eu vou doar 1.000. Mas o importante é, invista em missões, né? Procure uma agência missionária. Hoje está tão fácil de você vasculhar, né? Levantar e ver a seriedade que muitas agências missionárias, muitos missionários hoje, né, estão fazendo um trabalho, né, e você vê a dificuldade, a necessidade que você pode ajudar. Existe, lógico, né, aqueles que verdadeiramente dizem ser, mas não são. Mas tem como descobrir. Busque a fonte, quem é seu pastor, né? Sim. Passe o contato dele, eu quero falar com ele, eu quero ligar para ele. Irmão, se for um verdadeiro missionário, pode ter certeza, vai ter boas informações. Sim. E você invista nessa área. Inclusive, o senhor que também é membro da diretoria da Vem Brasil, né, diretor de missões, faz parte da diretoria da Vem Brasil. A Vem Brasil, ela disponibiliza um curso de capacitação para missionários, né? A pessoa tem a chamada e o pastor parece que disponibiliza esse curso, né? Já teve algumas vezes lá. Vamos deixar também o site, né, da Vem Brasil. Se você que nos ouve tem esse despertamento missionário, né, pode entrar em contato lá com a secretária, não é isso? E fazer esse curso, porque a Vem Brasil, né, o senhor pode até falar um pouquinho mais, o pastor presidente falou, o que é a Vem Brasil, como ela fiscaliza, como ela envia, é uma agência muito séria. Nós já estivemos lá algumas vezes, todo ano tem a Feira das Nações, que vai ser agora em junho, né? Coisa linda, né? No inverno lá tem um culto maravilhoso, comidas típicas, nós vamos divulgar mais. Mas fala um pouquinho dessa capacitação e dessa fiscalização, digamos assim, que a agência missionária Vem Brasil faz para que o recurso chegue, o missionário tem que ter relatório, o trabalho tem que ser desenvolvido, ele também tem que ser amparado lá, né? Fala um pouquinho, pastor, para a gente estar encerrando. Complementando também a pergunta do pastor André, só para tirar uma criança de lá da escravidão, lá das pedras, é 120 ou é 130, né? Então o senhor falou a respeito de valor, tem muita gente que fala, R$1.000, não. Né? O que acontece? Existe várias maneiras de nós fazermos missões, como eu falei no início. Existem igrejas que têm condições de enviar o seu próprio missionário para as nações. Igreja que financeiramente ele mantém o missionário lá. Por quê? Quando nós enviamos, as despesas são altíssimas, né? E não podemos colocar em qualquer lugar, morar em qualquer bairro, comer qualquer coisa, né? Existe um processo, educação tem que ser diferenciado, particular, a parte da saúde tem que ter um plano de saúde porque é estrangeiro e muitas outras coisas. Então o bairro tem que ser um bairro nobre, porque não pode ser qualquer bairro, porque se for um país perseguido, vai descobrir e vai matar. Então é uma segurança que precisa. Não é nem questão de lazer, essas coisas, é por causa da segurança. Exatamente, mesmo da vida. Segurança da vida, tá? Então a Vem Brasil, o que ela fez? Existem igrejas de porte médio, pequeno, que ama missões, que quer investir em missões, mas não tem condições de enviar o missionário para o campo.
né? Então foi esta visão que Deus deu ao nosso pastor presidente, o pastor Carlos José de Mello. Qual é a visão? A partir do momento que uma igreja que tem condições de enviar um missionário para o campo na missão transcultural, e esse missionário brasileiro que está lá, ele está treinando os nativos, ou aqueles que já moram, que nasceram, aqueles que são de lá, entendeu? Ele treina, né? E quando ele treina, esses nativos voltam para as suas aldeias, de onde vieram, para receber o treinamento como líderes, como pastores. A Vem Brasil, ela através desse missionário brasileiro que está lá no campo treinando os nativos, ela capta os missionários, né? E faz com que a igreja brasileira, como eu posso dizer, ela abraça, ela adota os missionários nativos através da Vem Brasil. Então Entendi. A Vem Brasil é uma ponte entre o missionário e a igreja, tá? A igreja envia os valores, passa pela Vem Brasil. A Vem Brasil envia valores, passa pela mão de um brasileiro. E esse brasileiro passa os valores na mão do missionário que estão no campo, os nativos. Até tem que fazer a conversão do valor do dinheiro, né? Porque sai em real, chega lá, tem que. A Vem Brasil faz todo esse intercâmbio. Isso. Então, a partir do momento que existe um tesoureiro na parte de tesouraria, que ele já faz esse intercâmbio. Então entra como dólar e já sai com a moeda do país. Sim. Né? Aí, em contrapartida, o que acontece? Por que as igrejas de, digamos assim, média e grande, né, pequena, ela consegue fazer isso? Porque foi a única forma que elas tiveram de investir em missões, de fazer com que concretizasse na sua vida, né, o que mais esperava e almejava. Eu tive em várias igrejas falando sobre esse trabalho, e o irmão, pastor, líder, falou: olha, pastor, a gente até gosta de investir em missões, mas não tem condições, porque é muito caro enviar um missionário. Quando eu falei para ele que ele pode adotar um nativo, recebendo relatório a cada 60 dias, entendeu? E ele podendo ir lá no campo missionário, ver o trabalho que o missionário dele está fazendo, que está ajudando um nativo, né, por um valor de $30 naquela época. E na época o dólar era baratinho, era R$1,10, R$1,20 naquela época, era nem R$2 não era. Ele falou: pastor, é verdade isso? Eu falei: é. Ele falou: então eu vou investir em missões. Aí eles começam a adotar missionários. Até porque, por exemplo, na Indonésia, como foi citado, eu estava vendo esses dias, o real é a moeda bem valorizada lá. Exatamente. Né? Uns R$100 lá dá o quê? Dá uns R$1.000 o valor da Indonésia lá. Exatamente. Então acaba que dá para ajudar e fazer muita obra nesses países em que a moeda é menos valorizada do que o nosso real. Né? Exatamente. Dá para ajudar bastante. Então quando eu comecei a aprender um pouco de missões com o pastor Carlos, ele falou: você não sabe a diferença que R$100 vai fazer na Indonésia, que vai fazer em países que a moeda está desvalorizadíssima. Né? Exatamente. Então você mandou R$100 para lá, o camarada tem comida para o mês inteiro. Em Cuba, por exemplo, um médico deve ganhar hoje uma média de $90, não, $60, né? E é quase o valor de um missionário que ganha hoje. Olha aí. Né? Um oficial lá um oficial das Forças Armadas lá em Cuba, entendeu? Ganha isso daí, e o missionário ganha quase isso daí também, entendeu? Então, esta é a forma que a Vem Brasil, ela pegou de Deus essa visão. Já que eu não posso enviar, eu posso ajudar um que está lá. Porque a comida dele, a Índia, por exemplo, tem missionário pastores que trabalhavam 8, 9, 10, 12 horas por dia, dormiam ali na calçada mesmo, ali é a moradia deles. Quando eles receberam esse valor com a Vem Brasil em parceria com a igreja, né, eles pararam de trabalhar, que ganhava mais do que estiver trabalhando, aí cuidou somente da igreja. Por isso que a igreja cresceu na Índia. Hoje muita igreja na Índia. Então o que acontece? Esse foi uma porta que Deus deu e uma oportunidade para as igrejas que não têm condições de enviar, ela pode sustentar um que está ali. E está sendo supervisionada por um brasileiro. Sim, isso daí foi uma sabedoria de Deus, né? Porque eu vi lá no site, você deslocando um missionário do Brasil para o campo missionário,
fica muito mais caro, do que você sustentar um que já conhece a língua e já tudo mais. E no site da Vem Brasil tem até esse cálculo. É milhões a menos que... A diferença é grande. Pastor Edinho, o nosso tempo... vamos agendar para o senhor vir uma próxima oportunidade. O pastor Edinho olhou para o relógio ali, passa rápido, né? Muito rápido. Porque o senhor vimos que tem uma vasta experiência missionária, né? Então tem espaço para um outro podcast. Sim, com certeza. Rapidamente, só para encerrar e agradecer aos nossos amados ouvintes, né? A gente falou bastante aqui da obra missionária em países subdesenvolvidos, né? Países onde a miséria e Jesus ele vai falar isso, né? Reiterando a profecias de Isaías 61 lá em Lucas, que ele foi ungido para pregar aos pobres, né? Aos cativos. E essas pessoas carecem de Deus, né? Além da obra social, como falamos aqui, mas a obra na Europa, né? Para encerrar, né? Os países ricos que outrora foram celeiro do Evangelho, como Escócia, como Inglaterra e até mesmo os Estados Unidos, e que hoje se esfriaram, né? Como Deus fala na palavra, a alma farta, ela pisa em favos de mel, né? Exatamente. E a pessoa prospera e acha que não precisa mais orar, não precisa de Deus, não precisa ir à igreja. Resumindo de uma forma simples, eu estou aqui falando, é o que aconteceu nesses países europeus, que o evangelho inclusive já passou em primeiro lá, né? Sim. Não consegue, em poucas palavras, falar dessa frieza, e o missionário também perece nesse lugar, porque ele vai para lá, até a parte material dele é menos dificultosa, porque geralmente tem uma casa boa para morar e tal, mas a dificuldade de se pregar para pessoas cujo Deus é mamão, é o dinheiro, é complicado, né? A Europa foi o berço do Evangelho, né? A gente vê Paulo percorrendo por ali, tanto Paulo como outros, né? Ali praticamente naquela época eu creio que o Evangelho já tinha sido pregado para todos, né? Todos ouviram o Evangelho ali, na Europa. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, né, outras religiões foram abafando o Evangelho, né? Elas foram criando uma ramificação de uma tal maneira que o Evangelho ele começou a sumir, né? Então, há outras religiões. O irmão sabe que, segundo a pesquisa que nós ouvimos, que o islamismo, no ano de 2040, 2050, eles querem que a Europa toda seja islã, porque eles estão colocando filhos, né, solteiros, enviando para a Europa toda, os pais estão bancando para que os filhos casam com os europeus. Esse fenômeno é na França, hoje a França quase toda é islâmica. Né? Então eles se convertem ao islamismo, e os filhos, os netos, os bisnetos, e acabou tudo. Né? Mas a questão também é que se a gente ficar, né, que Deus possa fazer a obra na vida dos árabes, nós vai arrumar uma confusão aqui nesse canal, né? São seres humanos e precisam com da certeza, paz de Cristo também, sem o extremismo, mas a culpa é da igreja. Vamos falar sério, né, pastor? A igreja recuou. O recuo da igreja fez com que outras religiões predominassem, né? Passou para frente. Mas a Europa, vamos lá. É um país, é um continente muito rico, né? É uma moeda muito forte. A Europa hoje corre em busca do quê? De algo que sacia o corpo físico. É o que eu acabei de falar. Prazer. Eu quero ter, eu vou possuir, né? Hoje o dinheiro, né, predominou. Hoje a Europa ela não pensa em outra coisa a não ser no poder aquisitivo, no bem-estar, né, de possuir grandes riquezas, né? E numa dessa Deus, né, não se preocupam com a vida após a morte, né? E conheço pastores na Europa que eles falam, pastor, se tem 15, 20 membros, nós estamos felizes, a igreja está lotada, coisa, né? É algo extraordinário. Mas a Europa às vezes tem 5, 3, 4, 10, uma igreja grande, mas com esse pequeno número. A estratégia lá seria diferente? Enquanto a estratégia nos países pobres é a obra social, na Europa o missionário ele tem que ser avivado, né? Porque o frio não é só frio lá, porque é muito frio, mas a frieza espiritual tem que orar muito para o europeu ver milagre mesmo, né? Numa dessa aí, pastor
como a Europa não precisa de dinheiro, porque é um berço do capitalismo, né? Hoje tem muita gente rica lá. Sim. Mas O mais consumista que tem é o europeu. Mas eu vejo assim que realmente Deus precisa fazer milagres para que eles vejam que é algo sobrenatural, que a medicina não faz, mas que Deus faz. Que Deus entendeu? E eu tenho encontrado alguns pastores, que não é o pastor Felipe, ele que está em Portugal. Edinho, é uma dificuldade muito grande você pregar. Agora, eles são dizimistas e ofertantes, mas não são praticantes. Entendeu? Eles mandam o dízimo, mandam as ofertas, porque aprenderam com seus pais. Então o dízimo e a oferta, muitos mandam, mas não vão na igreja. Entendeu? Estão afastados do evangelho, famílias afastadas do evangelho, mas que não deixam de dizimar e ofertar. Entendeu? Então essa está a grande dificuldade deles encontrarem aí. Precisa de um avivamento, né? Um avivamento. Precisa de um avivamento. De um modo geral, pastor Edinho, a gente vê que antigamente as coisas aqui também no Brasil eram um pouco mais difíceis, né? Sim. E a gente vê que o povo buscava mais. Então a gente vê que a facilidade às vezes afasta o povo de Deus, né? Do próprio Deus. Aqueles que buscam realmente a palavra do Senhor e têm uma vida de oração, usa o recurso para o bem da obra do Senhor. Mas a gente vê, por exemplo, eu cresci junto com a minha mãe ali na igreja, depois me afastei, minha mãe se afastou e tudo mais. Mas eu lembro que o povo antigamente, eles oravam mais, né? Não tinha comida na geladeira, mas eles dobravam o joelho no chão e acreditavam que o mantimento ia vir. Então o povo era mais fervoroso, né? Por conta da dificuldade. Hoje... antigamente não era qualquer um que podia beber um refrigerante. Hoje todo mundo pode, não é qualquer um que tinha um carro. Hoje a maioria das pessoas hoje tem. Então a gente vê que essa facilidade muitas vezes afasta a pessoa de Deus, né? O senhor pode encerrar, pastor, respondendo o nosso, vamos pôr uma vírgula, né? Para que a igreja, nós nos despertamos, né? Como o Senhor falou, a igreja, a uma das igrejas, não me recordo, da Ásia, lá em Apocalipse, né, tem o contra ti que deixastes o primeiro amor, né? Que a prosperidade, né, e o conforto que Deus dá, assim, a quem busca, na verdade, uma vida melhor, ela não apague a chama do nosso coração de orar, de buscar a presença de Deus. O senhor pode encerrar? Olha, para resumir e nós encerrarmos num assunto que o irmão tocou, é o seguinte: se a gente for observar e analisar, você falou a respeito dos antigamente. Sim. Né? Antigamente a cidade não era uma cidade subdesenvolvida, era uma cidade que ainda estava pacata, pequena, onde realmente os recursos eram poucos, né? E as pessoas realmente buscavam muito a Deus pedindo recurso do céu, né? Mas você tem observado que quanto menor a cidade, mais dificuldade tem a cidade. Você vai no sertão nordestino, no sertão da Bahia, você vai em lugares pacatos, você vê que o evangelho, as pessoas parte mais para as coisas espirituais, na dependência de Deus do que do homem, né? Quanto maior a cidade, maior poder aquisitivo, a tecnologia mais avançada, tudo que você tem na sua mão que é gratuito hoje, você busca menos os recursos, né, a Deus na parte material, né, uma enfermidade, uma porta de emprego ou alguma outra coisa. Então, quer dizer, o evangelho, para alguns, ele torna-se assim, uma religião que não vou me pegar em Deus e acabou, mas se eu estou com um problema, eu já sei onde eu vou buscar. Se eu estou precisando de dinheiro, tem um banco para me ajudar, meu nome está limpo. Se eu precisar até abrir um parênteses aqui, porque os ateus, os céticos aí vão dizer, não, Deus é uma fuga para quem está desesperado. Não é verdade. Nós servimos um Deus vivo. Exatamente. E o fato é que até a Bíblia profetizou que a ciência ela viria de se multiplicar. Então sim, Deus já sabia, pela inteligência que deu ao homem, que o homem sairia de andar de cavalo a andar de carro, e hoje daqui a pouco até carro vai voar. Mas o fato é que nós não podemos deixar de buscar a Deus, né? Então, resumindo isso daí, o que acontece? A população, ela vai voltado mais para coisas materiais do que para as coisas espirituais, entendeu? Então, alguns, né, que moram em cidade grande, que tem recurso próximo, eles podem dizer assim, eu não preciso de Deus,
o que eu preciso, eu tenho de buscar os recursos. Mas é que eu falei, né? O homem sem Deus, ele não é nada. Use um pouco na missão, né, pastor? Exatamente. Entendeu? Não precisa dar tudo, mas use um pouco, né? Exatamente. Então, irmãos, nós temos que orar muito, né? Porque os avanços tecnológicos estão tirando muita gente da presença de Deus, né? Principalmente o aparelho da qual hoje nós temos um mundo dentro da nossa casa. Isso está esfriando muito, principalmente os jovens, né? Está tendo muito esfriamento nos jovens, e nós temos que orar muito pelos jovens, porque são os futuros, né? Obreiros, homens que irão ocupar grandes posições, né, de responsabilidade, na qual Deus irá colocar sobre eles, e eles precisam disso. Então eu deixo aqui essa parte, né, que nós devemos conscientizar as pessoas de que o homem necessita de Deus. Deus é a base e o alicerce de tudo. Glória a Deus. E missão é nós que já conhecemos ajudar de alguma maneira. Exatamente. Com que outras pessoas Lembre-se, conheçam. tudo aquilo que você depositar em você vai se findar, mas tudo aquilo que você pôr na obra de Deus, mesmo que você descer a sepultura, vai continuar dando fruto. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastor Edson Gouveia. Eu chamei ele de pastor Edson, né? Ele me corrigiu, falou, não, pode chamar de Edinho mesmo. Humilde demais, né? Sim. Presbítero Gabriel. A gente, quando o senhor chegou no ministério, já gostou do senhor de graça, viu? Amém. Uma pessoa muito bacana, muito educada, junto com a irmã missionária Edna, não é isso? Isso. Como é que chama a filha? Fernanda. Fernanda. É só uma, né? É a Fernanda. É só a Fernanda, né? Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, e conte conosco aí para ajudar na obra missionária, né? Como eu disse, quando eu vejo missões me dá um frio na barriga. Mas eu também tenho orado para que Deus um dia me dê coragem de estar lá pisando na terra junto com o senhor lá, viu? Vamos Deus sim, preparar, vamos. nós vamos, né? Glória O Gabriel até sonhou aí que alguém tinha pago a passagem dele, na verdade, e era o pastor Carlos. Eita, glória. Parecia um semblante assim um pouco do pastor Edinho também. Rapaz, ainda bem que esse sonho foi brincadeira. depois da janta, né? Ele jantou, deitou e sonhou. Porque a obra missionária você tem que investir, Tem né, que investir, pastor? tem que Mas quem investir. investe colhe os frutos, não é verdade? É verdade. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Esse foi mais um podcast do canal Escola Bíblica. Dê um joinha, dê um like, compartilhe este documentário muito interessante sobre as obras missionárias nas aldeias indígenas. O povo indígena é o primeiro povo que estava aqui, né? Sim. Quando os portugueses chegaram aqui, eram os índios que estavam. Nós tivemos aqui o missionário da Venezuela, e contou a história que quando os espanhóis chegaram na Venezuela, quem estavam lá eram os índios. E hoje tem muitos índios aí, pastores, missionárias, servos e servas de Deus alcançados por conta de um missionário corajoso. Verdade. Que disse, eu vou. E uma igreja também que faz a obra, que disse, vai que eu vou te financiar. Glória a Deus. Exatamente. Então ajude a obra missionária. Nós vamos deixar a descrição aí no vídeo, não vai esquecer, viu, editor? Produção aqui não vai esquecer não, viu? Vamos deixar o Pix lá da Assembleia de Deus, CNPJ, tudo certinho, para você contribuir com quanto você puder para ajudar neste trabalho missionário. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.